Oi, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu e-book O Último Brinde, capítulo 7, A Luz no Abismo. André estava deitado, exausto e derrotado, preso pelas mãos grotescas das entidades que emergiam do solo escuro. O peso de seus erros e arrependimentos parecia esmagá-lo, tanto quanto o frio cortante que penetrava em sua alma. Ele tremia, sentindo uma fome insaciável, uma sede torturante e um frio que não era apenas físico, mas que envolvia todo o seu ser. Não sabia há quanto tempo eu estava ali, mas a sensação da eternidade era sufocante. Por um momento, seu desespero parecia ser o fim de tudo. Não havia mais para onde correr, e as sombras ao seu redor tornavam-se cada vez mais espessas. O céu, agora invisível por conta da névoa densa e das montanhas altas, parecia tão distante quanto sua antiga vida. Mas em meio ao caos, uma memória sussurrou em sua mente, uma lembrança vaga e esquecida, como uma chama que ainda se recusava a apagar. Deus. Ele se lembrou de Deus, e de que em algum lugar dentro de si a esperança ainda existia. Será que ele me ouviria? Pensou André, com os olhos fechados, tentando afastar a dor e o medo que dominavam seu coração. Durante tanto tempo, ele havia ignorado a presença divina, se afastando em sua vida de excesso. Mas agora, preso em sua própria miséria, não havia mais nada a que pudesse agarrar. Uma nova faísca de esperança começou a se formar. Ele se lembrou das orações da infância, nos momentos em que sua fé, por mais frágil que fosse, o confortava. Com lágrimas escorrendo pelos olhos, cansados, ele uniu suas mãos, ainda que presas pelas entidades, e começou a orar. Sua voz trêmula e fraca ecoava pelo vazio do abismo. Deus, ele sussurrou, sentindo o peso da humildade em cada palavra. Perdão, eu errei. Fui cego, fui fraco. Eu perdi o caminho. Mas agora eu me arrependo. Os gemidos das entidades ao redor pareciam se intensificar. Mas André não se deixou abalar. Ele continuou com mais fervor, como se cada palavra fosse um grito por socorro. Por favor, socorre-me. Eu não posso sair daqui sozinho, preciso de tua ajuda. Ele implorou seu corpo tremendo. Salva-me, salva-me deste inferno. O silêncio que se seguiu foi confortante. Por um instante, André achou que sua prece seria mais uma que ecoaria em vão. Mas então algo mudou. Uma luz brilhante e intensa rasgou o ar denso do umbral, iluminando todo o desfiladeiro como um relâmpago divino. Era uma luz quente e acolhedora, que afastava as sombras e as entidades horrendas ao redor. As mãos que o prendiam começaram a saltar-se, assustadas, recuando para o solo sombrio, de onde haviam surgido. André, atordoado e ainda deitado no chão, olhou para cima, ofuscando pela claridade. De dentro daquele clarão emergia uma figura sublime, cercada por outros seres de luz. Suas forças eram serenas, radiantes, emanando uma paz tão profunda que fez o coração de André se acalmar pela primeira vez desde que havia caído naquele abismo. O ser que liderava o grupo desceu suavemente até onde André estava. Sua presença iluminava tudo ao seu redor, afastando o frio e o terror que dominava aquele lugar. Atrás dele, outros espíritos igualmente luminosos seguravam uma maca que flutuava de maneira delicada, como se fosse feita de pura energia. André, boquiaberto, observava a cena com uma mistura de reverência e incredulidade. Ele jamais havia visto algo tão belo, tão divino. És um anjo, ser divino, murmurou sua voz fraca, enquanto lágrimas de alívio escorriam por seu rosto. O ser de luz sorriu com bondade, sua expressão repleta de compaixão. Aquele sorriso parecia dissipar toda a escuridão no coração de André. Não, amigo, respondeu a figura com uma voz suave, mas firme, que soou como uma melodia em meio ao caos. Sou apenas teu irmão, chama-me de Clarencio.
André, tomado por uma emoção intensa, sentiu o cansaço finalmente dominar seu corpo. Os outros seres luminosos se aproximaram com a maca e, com uma delicadeza intensa, o levantaram, colocando sobre ela. A sensação de ser acolhido naquela luz, de ser cuidado por aqueles seres, trouxe um conforto que ele havia esquecido que era possível sentir. Os gemidos e gritos das entidades ao redor começaram a diminuir. Elas recuaram, assustadas pela presença da luz. Mesmo o abismo sombrio, que antes parecia sem fim, agora parecia menos opressor diante daquela força divina que emanava de Clarencio e seus ajudantes. Estou salvo, murmurou André, enquanto seus olhos se fechavam lentamente. O peso da dor e do medo esvaía-se. Obrigado. Clarencio colocou uma mão sobre o peito de André, transmitindo-lhe uma energia que o envolveu completamente. Descansa agora, meu irmão, disse Clarencio com gentileza. Teu caminho está apenas começando. André, sentindo-se finalmente em paz, deixou que o sono o dominasse. Seu corpo relaxou e ele adormeceu profundamente na maca, enquanto os benfeitores espirituais levantavam voo, saindo do fundo do abismo. Enquanto eles subiam pelos ares, a paisagem sombria do umbral ficava cada vez mais distante. As montanhas cobertas de névoa, que antes pareciam tão intransponíveis, agora passavam ao longe, pequenas e insignificantes diante da luz que os envolvia. O céu acima deles começou a clarear, e a escuridão deu lugar a um horizonte mais suave e iluminado. André, agora em paz, voava em direção ao novo destino, guiado pelos irmãos de luz que o haviam resgatado das profundezas de sua própria escuridão. A jornada dele, embora estivesse longe de terminar, já não era mais solitária. Espero que tenha gostado. Obrigado por me acompanhar até aqui. Um beijão e até a próxima.